A vitória sobre o Inter mostrou que o futebol tem sido justo com o São Paulo. Joga melhor e ganha mesmo em situações adversas. Até o técnico adversário reconheceu que o São Paulo joga com alma e citou inclusive 2 jogadores que são o coração desse time. Mas é aí que mora o perigo, e a gente vai mostrar por quê. Vamos falar então sobre mais uma vitória do São Paulo. Impressionante, 5ª vitória seguida, né? E a Marina desenvolveu um belíssimo raciocínio sobre, sobre justiça no futebol e como o São Paulo tem sido agraciado, né, com essa situação. Antes, a gente pede para você dar seu like, se inscrever no canal e deixa no comentário o que você está achando do tricolor do Crespão da Massa, certo? E vamos responder também o que o São Paulo tem que ficar atento. Porque quando tá tudo bem, né, a gente meio que fecha os olhos para algumas coisas, né? Mas a gente vai abrir aqui os olhos dos torcedores, na nossa opinião, sobre o que o São Paulo precisa ficar atento mais pra frente no campeonato. Tudo bem? Tudo ótimo. Você estava falando então sobre uma questão muito importante que é da justiça no futebol, né? É exatamente isso que você falou. O São Paulo tá jogando bola, tá merecendo essas vitórias e tá obtendo essas vitórias. Tá fazendo por onde? E, digo mais, tá fazendo até além. Porque ele tá produzindo tanto que mesmo erros de arbitragem ou lances duvidosos, como queiram falar, né, contra o São Paulo, mesmo esses erros não têm sido suficientes para definir um jogo. E quantas vezes a gente viu o São Paulo conseguir ali algum objetivo dentro de um jogo e aí é um lance contra que basta... Tudo vai por água abaixo. Tudo vai por água abaixo, né? Então, é claro que o São Paulo joga no limite, não faz, assim, goleadas, né? Principalmente nesse limite físico, que é preocupante, que a gente vai abordar também daqui a pouco, né? Mas é um time que sempre compete. É um alívio ver o São Paulo produzir o suficiente a ponto que esses erros de arbitragem não sejam suficientes para prejudicar uma vitória, para definir o resultado de uma partida do São Paulo, né? E aí o erro de ontem, deixando claro, é aquele pênalti, que pra mim não houve, né? Porque a bola já tinha saído do pé do Carboneiro, o Pablo Maia não completa o movimento, mal encosta, e aí o fato é que o pênalti foi ganhado no grito pelo Gabriel Mercado, né? Que ele é como se fosse um Kahneman, Gustavo só que do Gomes Internacional. Kahneman ou Gustavo Gomes do... Que é argentino, velho, zagueiro, capitão e apita o jogo. Exatamente. E aí posso acrescentar mais uma coisinha sobre essas Fica à justiças, vontade. entre aspas? Eu vou falar sobre o Bobadilla, autor do segundo gol do São Paulo. Ele vinha errando pouquíssimo no São Paulo, com a camisa do São Paulo, desde que ele começou a ser titular, né? Sendo um dos principais jogadores do São Paulo. Contra o Inter, ele teve um erro. Ainda tava 0-0, foi no primeiro tempo. Não sei se vocês vão lembrar desse lance, mas ele erra ali numa zona crucial e o jogador Ele do errou tipo o Andrés Pereira Isso. contra o Daverson. Exato. Lembra? Um pouco mais pra trás, mas tipo isso. Ia ser praticamente gol ali do Internacional. E aí, um jogador que eu adoro, que eu acho muito bom, que é o Ferrarese, salva a pele do Bobadilla. Evita a finalização, né, do jogador do Inter e acaba em tiro de meta esse lance. E aí não seria justo que o São Paulo tomasse um gol desse com uma entregada do Bobadilla, que vem sendo um jogador tão importante, né, pro São Paulo. E aí, no segundo tempo, o escanteio, né, que dá origem ao segundo gol, primeiro, ele vem de uma luta do Tapia, que o pessoal tá falando aí, ele é fominha. Eu acho que não é que ele não quer passar a bola, ele não sabe passar a bola. Sim. Mas ele é um cara que luta muito, é muito voluntarioso, e toda essa luta se traduziu num escanteio pro São Paulo. E aí, o Ferrarese, ele fica com a bola e serve o Bobadilla pra fazer o segundo gol e dar uma tranquilidade muito grande pro São Paulo. Então o Ferrarese salvou a pele do Bobadilla no primeiro tempo e serviu o Bobadilla pra fazer um gol que já vinha há muito tempo amadurecendo pra mim, que é um jogador que finaliza muito bem. E ele já tinha quase feito contra o Fluminense 2 vezes, né? Sim. Ele que chuta a bola do pênalti e depois aquele gol que o juiz acaba anulando porque desviou no Luciano. E dessa vez não, foi um gol merecido, que coroou a boa fase dele e também a boa fase do São Paulo. E aí, pra finalizar isso aí, o Luciano, que eu acho que, apesar dele... Eu acho que ele sentiu um pouco nesses jogos que ele atuou depois de perder o pênalti contra o Fluminense. Mas, mesmo assim, os gols contra o Internacional têm a digital do Luciano de alguma forma. Porque no primeiro gol, o escanteio surge a partir de um passe meio de efeito que ele erra, mas que surpreende o Bernabé, que é ótimo jogador, o lateral do Internacional, né? Surpreende o Bernabé e o Bernabé acaba tendo que colocar a bola para escanteio.
E aí, primeiro gol do São Paulo. E no segundo gol, mais um escanteio. O Enzo Dias cobra ali no pé do Luciano e ele faz meio também uma jogada de efeito, uma jogada ali de habilidade que desmonta a defesa do Internacional e permite que o Ferrarese role pro Bobadilla fazer o gol, né? Então, também tem isso. Mas é muito interessante esse raciocínio que você está fazendo, porque é o seguinte, o São Paulo brigava, né? Brigava muito no passado recente aí, e ficava no fio da navalha sempre, né? E aí sempre ou um erro individual, ou um erro de arbitragem, ou alguém que machuca, acabava que esse pêndulo da justiça aí, essa balança da justiça sempre caía pro lado negativo, né? Exatamente. E dessa vez parece aí que os deuses do futebol estão gostando do São Paulo, do Crespo, né? Exatamente. E aí o destaque pra mim também, que eu sei que tem gente que não gosta muito, não sei como, mas o Rafael. Ele salvou quando tava 0x0, aquele chutaço que ele pega com uma mão só, não dá rebote. E quando tava 1x0, uma única bola ali do Internacional, que o Carboneiro também enfia, ele cresce no lance, divide praticamente com o jogador e ainda não deixa a bola sair para escanteio. Sim. Aí não pega o pênalti, poderia melhorar um pouco nesse fundamento, mas acho que a vitória passa muito por essa excelente atuação do Rafael. A Marina Garcia, inclusive, teve o trabalho para vocês, e aí a gente traz aqui o fruto desse trabalho, que foi escutar a entrevista coletiva do Roger, do técnico adversário, né? E foi muito interessante, né? Foi. Eu duvido, gente. Pelo amor de Deus, agora é a hora de você deixar o like pra valorizar esse trabalho, porque eu duvido que vocês tenham visto algum canal que foi lá e assistiu a coletiva do Roger Machado. E o que ele falou? Bom, ele falou na coletiva que ele quis mesmo espelhar o sistema do São Paulo. Colocar os 3 zagueiros no time do Internacional pra espelhar o 3-5-2 do São Paulo, né? Assim como o Atlético Paranaense também fez. Né? E assim como o Fluminense também fez. Exatamente. O Fluminense do Renato também fez. Então você vê que é um conhecimento maior que os adversários estão desenvolvendo do São Paulo e essa disposição de até mudar um pouco o time para enfrentar o São Paulo do Crespo, né? Mas ele falou também sobre 2 jogadores, né? Isso. Aí o que ele explicou? Ele disse que ele montou o time para tentar sufocar o meio de campo do São Paulo. Ele colocou lá 3 volantes, né? E daí ele falou, montei para tentar sufocar o meio do São Paulo, principalmente o Bobadilla e o Marcos Antônio, que o próprio Roger definiu como a alma do time do São Paulo. Ele usou essas palavras. E é verdade, né? Ele tem toda a razão, eles são de fato a alma do time do São Paulo. Mais uma vez, o Marcos Antônio fez uma partida fenomenal, na minha opinião, muito, muito bom. E foi isso. O ponto interessante da coletiva é que lá no Sul você percebe que os caras não têm muita papa na língua, nem o técnico e nem os repórteres. Fosse os técnicos aqui ali de vizinho de muro da Barra Funda que recebesse as perguntas que os jornalistas gaúchos fazem pro Roger, meu amigo, é uma naturalidade. Botava um ovo toda a coletiva. Nossa senhora, é uma naturalidade pra ficar essa trocação sincera, ninguém sente muito não, e é isso, faz as perguntas que tem que ser feito, o técnico responde sem muito mimimi, sem muito ficar muito melindrado, entendeu? E aí a gente vai falar sobre essa questão que o Roger, muito de forma transparente, disse na coletiva, que é os adversários já tentando espelhar, né? O que significa isso, né? Você coloca em campo o mesmo esquema tático, que é o 3-5-2, para evitar que o São Paulo consiga sobressair, né? Então, é uma coisa muito importante que o São Paulo tem que ficar de olho, porque uma hora eles conseguem. Então, no futebol, os técnicos, eu imagino que são assim, né? Que eles têm que sempre ficar se reinventando, né? Por isso que pra gente é muito importante o retorno, os jogadores mais importantes, mais diferentes do time estarem disponíveis. Porque quando há um espelhamento, significa que o jogo vai ser 0-0. Cada um tá marcando um ali, 3 zagueiros daqui, 3 zagueiros ali e tal, 2 volantes, um meia. Aí é quando você vai precisar do diferente. O Luciano foi diferente, esse pontapé inicial do Crespo. Nesses últimos 2 jogos, ele já está sendo bem mais assim monitorado, né? E uma hora só ele joga também, né? O cara cansa, né? Então, assim, para livrar o time de situações em que o adversário tem extrema ciência dos seus movimentos dentro de campo, sabe como é que vai ser a saída de bola, sabe como é que vai ser a saída com o goleiro. Nesses momentos precisa de 2 pessoas, né? Oscar e Lucas Moura. Eles podem ser o diferencial do São Paulo, principalmente em disputa mata-mata. Exatamente, porque é perfeito isso que você falou. Quando começar, não é que vai ficar manjado o esquema, mas
é muito possível que algum adversário consiga sufocar mesmo essa alma do time do São Paulo, que é o Bobadilla e o Marcos Antônio. E aí você precisa ter uma outra alternativa também de talento, que pode ser o Lucas e o Oscar. Então, mesmo o Marcos Antônio e o Oscar estando brilhando muito, pra mim e pra ele também, isso só salienta e faz ainda mais importante que o Lucas e o Oscar voltem, pelo menos pro banco, e passem a ser opções pro Crespo. Pra dar alternativa, Pra né? dar alternativa, exatamente. Eu acho até que o Internacional fez sim um bom jogo. Na minha opinião, foi um dos adversários que mais dificultou pro São Paulo. Tava bem travado o jogo. E aí, a última coisa que eu quero falar. Fazia muito tempo que o São Paulo não resolvia um jogo com bola parada. Sim. Entendeu? Quando o jogo tá muito travado, muito difícil, falta toda hora, árbitro péssimo, né, com todo respeito, mas o jogo não tava andando pro São Paulo, entende? E aí eu acho que a bola parada, ofensiva, Resolveu. voltar a ser um recurso pra fazer você sair com 1-0. Sim. Então nisso eu acho que o Crespo também tem mérito de voltar a fazer isso. E também no segundo gol sai de um escanteio, então 2 gols saindo dessa jogada. Enzo Dias bateu muito bem as bolas e o Arboleda cabeceou também maravilhosamente. E o chutaço do Bobadilla, que é isso, né? Chuta muito bem e foi um golaço. Deixe sua opinião, tá? Se inscreva no canal, se você gostou, compartilhe com amigos, familiares e hype o vídeo. Eu sempre falo aqui, eu hypo todos os nossos vídeos pela minha conta pessoal, tá bom? E deixa no comentário aí. E aí, você acha que o São Paulo tem que poupar contra o Atlético Paranaense, ainda mais em gramado sintético, ou já tem que entrar com uma força máxima para garantir a classificação, já que tá mais folgado no Brasileiro? Deixa sua opinião, beleza? Exatamente, esse é o dilema. É melhor arriscar machucar um titular e ter mais chance de avançar de fase na Copa do Brasil? Ou é melhor poupar, evitar machucar, e aí o risco maior vai ser de não passar, teoricamente. Então, deixa aí na opinião. E teve um amigo que ele falou que eu tava mexendo muito no meu cabelo. Eu esqueci o nome dele, mas eu prendi o cabelo. Eu não mexi nenhuma vez no cabelo no vídeo de hoje. Beijo na alma, até a próxima. Tchau, tchau.